O ano de 2004 foi o ano mais maluco no futebol. Teve time que ninguém esperava sendo campeão, zebra pra caramba, você piscava e alguma coisa absurda acontecia no futebol. Hoje a gente vai relembrar os campeões de 2004 e tudo que rolou de tão inacreditável naquele ano. O ano de 2004 foi insano. Já vai comentando aí qual desses títulos te surpreendeu mais, eu quero saber de vocês, viu? Vamos começar primeiro com as ligas nacionais. Quem mandava no mundo em 2004? La Liga a la Espanha. Será se o Real Madrid ganhou essa daí ou o Barça ganhou? Com certeza você fica pensando, quem ganhou foi o Real Madrid ou foi o Barcelona? Mas o Atlético de Madrid também, né? Quem ganhou foi o Valência do Rafael Benítez, acho que é assim que se pronuncia. O time jogava bonito, tinha um ataque rápido e uma defesa sólida. O craque era Vicente Rodrigues, que estava voando. Vamos aqui agora para a Premier League e galera, hoje em dia a gente vê ali Liverpool, Manchester City comandando a Premier League, né? Basicamente ganhando o título o tempo todo. E quando o Arsenal estava ali encostando, né, para ganhar um título depois de anos e anos, meio que o City foi lá e liquidou a parada e todo mundo ficou zoando o Arsenal. Mas o Arsenal tem vários títulos pela Premier League, viu, rapaziada? E lá em 2004 o Arsenal era invencível, meu irmão. Esse aqui todo mundo lembra, eu acho, né? Bom, a maioria da galera antiga vai lembrar. O Arsenal de Wagner fez algo que ninguém mais conseguiu na época moderna. Foi campeão invicto. Isso mesmo, rapaziada. 38 rodadas sem perder. Tinha ali o Thierry Henry. Eu era fã do Thierry Henry, rapaziada. Eu lembro dele já, eu acho que 2007, mais ou menos. Eu era criancinha, meu irmão, mas eu lembro dele jogando pelo Arsenal. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro, viu? E até hoje ninguém repetiu esse feito, nem o Manchester City. Hoje em dia o Manchester City tá perdendo pra todo mundo. Agora vamos dar um pulinho lá na série A Team, no caso a série italiana aí, né, galera? Se o Arsenal estava voando na Inglaterra, o Milan era uma máquina na Itália. Kaká, Pirlo, Shevchenko eram dos times mais bonitos de se ver jogar e Shevchenko ainda levou a bola de ouro daquele ano, só pra você ter noção, rapaziada. E ó, pra ser sincero pra vocês, times da Itália eu torço para o Milan e por causa do Kaká, viu, rapaziada? Que doideira, né? Quando eu era criancinha, eu gostava de assistir futebol italiano, que passava lá no Esporte Interativo naquela época, né? Aí depois pararam de transmitir, foi lá pra Band, se eu não me engano. Bom, nem lembro mais. Era um Esporte Interativo, é? Bom, não sei, não lembro mais. Só sei que o Kaká também ganhou bola de ouro e depois do Milan, o Kaká foi para o Real Madrid. Lá no Real Madrid não deu certo. Se eu não me engano, acho que foi assim. Vamos agora aqui para a Alemanha. E olha só, rapaziada, logo você pensa, né? Bom, quem ganhou foi o Bayern de Munique. Logo, né, o Bayern de Munique ganhou aí, sei lá, 20 títulos alemão aí consecutivo, mas aqui quem ganhou o campeonato foi o Werder Bremen. É, o mesmo que, se eu não me engano, quem jogou lá foi o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique. O Werder Bremen tinha o Miroslav Klose, ele já estava por lá, mas quem brilhou mesmo foi um brasileiro, o atacante Ailton. Foi artilheiro daquele ano e o melhor jogador da temporada. Doideira, né? O Miroslav Klose, você lembra dele, viu, galera? Copa do Mundo, já, tipo assim, acho que tem mais gol do que o Ronaldo Fenômeno. Acho que o Ronaldo tem 15 gols em Copa do Mundo e o Miroslav Klose tem 16, eu acho. Bom, vai me corrigindo aí se é isso mesmo. E na Liga Francesa, e aí? PSG que comandava a parada? Não, aqui o buraco é mais embaixo. Quem comandava lá era o Lyon. Se hoje o PSG domina a França, naquela época o Lyon era quem mandava por lá, com o Juninho Pernambucano. Você lembra dele, viu? Tenho certeza que você lembra dele. Eles ganharam o primeiro de 7 títulos seguidos, meu irmão, olha só. Agora vamos falar um pouquinho do Brasileirão lá de 2004, galera. O Santos de Robinho e Diego Ribas encantou o Brasil. O Vasco tentou estragar a festa na final, mas o Peixe foi campeão brasileiro depois de 39 anos. Por esse título aí, o Diego Ribas saiu fora do Brasil, rodou o mundo e voltou para o Flamengo e se virou ídolo, né, galera? Já o Robinho tá preso. E ó, cara, eu era fãzaço do Robinho. Quem nunca fez a famosa pedalada aí que atira a primeira pedra, viu? Mano, eu fazia muito. Ó, a pedalada do Robinho, a pedalada do Robinho. E agora vamos aqui para os nossos hermanos. Na Argentina, como sempre, Boca Juniors e River Plate dominaram tudo. O Boca levou o torneio Abertura e o River ficou com a Clausura. Rivalidade pegando fogo como sempre, né, galera? E a primeira liga de Portugal, Porto Sobano por lá, venceu tudo em Portugal. Mas o que eles fizeram na Europa
Copa foi ainda maior. Agora vamos falar das surpresas europeias. UEFA Champions League, o Porto de José Mourinho levou a especial dessa vez, né? Ganhou a Champions League. O Porto não era favorito, mas atropelou o Mônaco por 3-0 na final e levou a taça. Depois disso, Mourinho foi pro Chelsea e nunca mais parou, né? Ganhou tudo que tinha pela frente. E agora vamos falar de Euro, meu irmão. A Euro de 2004 foi insana e com certeza teve zebra, viu, galera? Essa daqui muita gente fala que é uma das maiores zebras que já aconteceu em relação às seleções. E o que foi a Grécia ser campeã? Ninguém apostava na Grécia, mas eles eliminaram a França e passaram pela República Tcheca e na final venceram Portugal dentro de casa. Mas essa zebra aí foi, pô, meu irmão, doideira. E ó, na final foi 1-0, gol do Charistias. A Grécia, que nunca tinha feito nada de relevante, era campeã naquela época, viu, galera? Copa América. Na Copa América, um dos jogos mais emocionantes da história da Copa América, a Argentina vencia por 2-1 até os 47 do segundo tempo, quando o Adriano Imperador empatou e levou para os pênaltis. Nos pênaltis, Júlio César brilhou e o Brasil levou a taça. O Adriano Imperador meio que ele falou em uma entrevista que ele não esperava pelo aqui dali, entendeu? Do nada ele viu a bola meio que respingando do lado dele, ele só revirou o corpo e arrochou. E ele já tava tão pistola que ele tava dando soco nos outros lá. Futebol é uma parada muito louca. E na Libertadores, outra zebra, galera. O Once Caldas, um time que ninguém dava nada, eliminou o Boca Juniors nos pênaltis e foi campeão da América. Algo que pareceu muito o que a Grécia fez lá na Euro, viu? Literalmente, viu? Foi surpreendente. E vamos aqui para a Copa do Brasil. Esse daqui, flamenguista, vai ficar triste, viu, galera? Eu tenho certeza que vai. Esse aqui é histórico. O Flamengo jogava em casa e todo mundo já achava que ia ganhar. É o famoso, como é que fala? É o famoso já ganhou, mas jogo é jogo. O Santo André surpreendeu e venceu o Flamengo por 2-0 e foi campeão da Copa do Brasil no Maracanã lotado, galera. Mano, que doideira. E vamos aqui para os Jogos Olímpicos. A Argentina foi a melhor seleção nas Olimpíadas de 2004 de Atenas, com um ataque liderado por Carlos Tevez. Eles passaram por cima de todo mundo e levaram o ouro. Tem que respeitar a Argentina, né, meu irmão? Mas eu não torço pra Argentina, não. Nem choro por argentino, viu? Você é louco, meu irmão? Sai fora. Mano, 2004 foi muito doido. Teve time pequeno vencendo torneios gigantes, seleções improváveis ganhando títulos. Esses aí são os principais campeões de 2004. Com certeza, um desses títulos aí te surpreendeu e me surpreendeu também, viu? Pô, eu me amarrei em fazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou estar trazendo mais vídeo como esse aqui. Eu achei bem interessante, então... Pô, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, caso você goste desse tipo de conteúdo, que eu trago mais conteúdo como esse aqui pra vocês, viu? E tamo junto, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. E até a próxima.